Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje mais uma semana das atividades de matemática do PET de 2021. Então vamos à correção? Olá galera, vamos corrigir aqui mais uma semana do 7º ano, a semana número 5. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado. A fração que representa a porção da área da bandeira do Aurora Futebol Clube que deverá ser pintada de branca é... Galera, a ilustração está aqui, 15 quadradinhos, e se a gente contar aqui os quadradinhos que são pintados da cor branca, são 8. Então a fração é dessa forma. Primeiro a gente coloca um tracinho de fração. No denominador vai ficar a área total da bandeira do Aurora Futebol Clube, que são 15 quadradinhos. E no numerador vai ficar os 8 quadradinhos que são destinados para a cor branca, gabarito letra C. Questão número 2. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes, com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferem o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante dos entrevistados preferem utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declaram preferência pelo Twitter é... A primeira coisa que a gente deve fazer é somar a fração 1/4 mais a fração 1/3. Por que isso, professor? O resultado é uma fração que vai nos dizer a preferência dos estudantes que gostam do Facebook ou do Instagram, tá ok? Observem, 4 e 3 aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum, M, C. Por que eu faço isso, professor? Denominadores diferentes, galera, na soma de frações, eu tiro o mínimo múltiplo comum, que dá 12, tá ok? O 12 é o denominador do resultado. O que eu faço agora? Eu pego ele e divido pelos outros denominadores. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Esses resultados eu multiplico pelos numeradores. 3 vezes 1 é 3, mais 4 vezes 1 é 4. Logo, nós temos aqui que 7/12 ou gostam do Facebook ou gostam do Instagram, tá ok? Quero que vocês observem o seguinte, galera, que 12 sobre 12 representa aqui o total dos alunos, ou seja, dos estudantes dessa escola. Eu vou subtrair os alunos que gostam de Facebook ou de Instagram. A fração que vai nos sobrar aqui é a fração destinada aos alunos que gostam do Twitter, que é 5/12. Subtração de frações com o mesmo denominador, eu repito o denominador e faço 12 menos 7, que é 5. Gabarito letra C. Questão número 3. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola, Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola, já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescentes das distâncias de suas respectivas casas à escola é... Ordem decrescente, galera, do maior para o menor, da maior distância para a menor. Professor, como eu faço isso? Há duas formas. Essa aqui que eu apresento para vocês é a primeira forma, galera.
Que forma é essa, professor? As frações aqui de André, Carlos e Fábio possuem denominadores diferentes. Então, a gente vai igualar os denominadores. Como assim, professor? Fazendo mínimo múltiplo comum. De quem? 24 e 6, que nos dá 120. O 120, depois da igualdade de cada uma das frações, é o denominador do resultado. Agora, eu vou mudar o numerador. Como eu faço isso? Eu pego 120, divido por 20 aqui e nos dá quanto? E nos dá 6. Esse 6 aqui, que é o resultado da divisão, eu pego ele e multiplico pelo de cima. 6 vezes 5 é quanto? É 30. Está aqui o 30. E assim eu fiz para os outros. 120 dividido por 4 é 30. 30 vezes 6 é 180. 120 dividido por 6 é 20. 20 vezes 4 é 80. Tá ok, galera? Por isso que está aqui 80. Agora eu vou colocar a ordem, galera, decrescente das distâncias. Então, observem. O primeiro aqui vai ser Carlos, porque todos os denominadores agora são iguais. Agora basta a gente comparar os numeradores. 180 é maior que 80, que é a segunda distância. E a menor distância, que é a última, é a de André. Tá ok, galera? Então, primeiro Carlos, depois Fábio e depois André. Gabarito letra D. Questão número 4 é uma questão do Enem. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Muitas informações, pessoal, mas vamos para o comentário da questão. O comentário da questão está aqui, observem comigo. A distância que ele vai percorrer são 500 km. Eu coloquei aqui 420 e 80 km aqui, separando por quê? Porque o posto Estrela fica a 420 quilômetros da casa dele, até a primeira parada, porque ele vai sair de casa e vai parar aqui na primeira parada no posto Estrela. Temos que 420 quilômetros irá consumir quanto? Aí eu peguei aqui, galera, a informação que está no comando da questão. São 5 litros para 100 quilômetros de distância percorrida. Eu dividi por 5 em cima, dividi por 5 embaixo e percebi que 5 dividido por 5 é 1 litro, 100 dividido por 5 são 20 km. Ou seja, a cada litro ele percorre 20 km com a sua moto. A sua moto tem capacidade total para quantos? Total de quantos, galera? 22 litros. Então percebam. Eu peguei 420 km que ele vai percorrer e dividi por 20, porque a cada 20 km eu gasto 1 litro, ou seja, ele vai gastar 1 litro. Ou seja, ele vai gastar 21 litros até a primeira parada. Isso significa o quê? Se ele sai com o tanque cheio, 22 menos 21 litros gastos até a primeira parada, sobram quantos? 1 litro. 1 litro aqui, galera, sobra no tanque de combustível, tá ok? Agora vamos para o próximo passo. Ele vai ter que sair daqui do posto de combustível, chegar ao seu destino, depois vai percorrer 200 quilômetros e depois vai voltar para o posto de combustível. Aí precisamos saber a quantidade mínima de combustível que ele vai abastecer aqui
no posto Estrela, na primeira parada, para ele fazer todo esse percurso, andar os 80 quilômetros aqui dentro da cidade. Ele vai andar 200 quilômetros e depois voltar para quem? E voltar aqui para o posto Estrela, tá ok? Então a gente fez isso, ó. Em 80 quilômetros vai consumir quanto? 80 dividido por 20 dá 4 litros. Lembrando que a cada 20 quilômetros a moto consome 1 litro. Então em 80 ela vai consumir 4 litros. Para deslocar os 200 km dentro do seu destino, gastou quanto? Gastou 10 litros. Eu fiz a mesma coisinha, peguei e fiz a divisão. Agora é o seguinte, olha esse passo. Para chegar na cidade e ficar e voltar para o posto Estrela, ele precisa de... Então, galera, é aquela situação que eu disse para vocês. Ele vai gastar 4 litros para chegar ao seu destino. Depois ele vai gastar 10 litros para rodar os 200 quilômetros. Aí ele vai voltar do destino e vai para o posto Estrela, que é 80 quilômetros. Então ele gasta mais 4 litros. Ou seja, no total são 18 litros de combustível que ele precisa colocar na moto. Porém, galera, nós sabemos que sobrou 1 litro aqui quando ele fez aqui a primeira parada, porque são 22 litros que ele saiu da sua casa até o seu destino e parou aqui gastando quanto? Gastando 21. Sobrou 1 litro, por isso que a gente faz 18 menos 1 litro, isso nos dá 17 litros. Por isso, o gabarito é letra C. C é o gabarito dessa questão. Questão número 5, mais uma questão do Enem. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, que a gente já viu que são 48, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Vamos fazer a continha aqui então, galera? Observem comigo. 7/8 do total dos selecionados. Então você faz vezes 48. 7/8 vezes 48. Multiplicação de uma fração por um número. Por isso eu coloquei sobre 1. Multiplicação de frações. 7 vezes 48 é 336. 8 vezes 1 é 8. Fração é divisão. 336 dividido por 8 é 42. Continuando a leitura. Dos pré-selecionados, 1/2, metade, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Observem aqui. Então, dos que foram selecionados na etapa anterior, que é ter mais de 14 anos, metade tem estatura mínima exigida. Então, a gente vai fazer meio vezes 42 e nos dá 21 jogadores que têm 14 anos e têm a estatura mínima exigida. E vamos agora para a última etapa. Destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi... Galera, desses 21 aqui, 2/3 têm bom preparo físico. A mesma continha, galera, 2/3 a gente multiplica por 21, pelo resultado anterior. 21 sobre 1, né? 21 vezes 2 é 42, 3 vezes 1 é 3. E 42 dividido por 3 são 14, ou seja, o gabarito é letra B. Foram 14 candidatos selecionados. Questão número 6. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é... Então, galera, a gente tem 2 potes. Observem comigo. No primeiro pote, nós temos 1/3 de chocolate. E no segundo pote, nós temos metade de chocolate. Então, galera, a gente vai somar as duas quantidades aqui de chocolate em cada um dos potes. Lembrem-se, adição de frações com denominadores diferentes. A gente tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes
Esse MMC aqui, que é 6, ele é o denominador do resultado, tá ok? Aí vocês vão pegar 6, divide por 3, dá 2, 2 vezes 1 é 2. 6 divide por 2 é 3, 3 vezes 1 é 3. E dá 5 sextos. Porém, quero que vocês observem o seguinte. Nós não temos, galera, nós não temos apenas um pote. A gente tem 2 potes. Então, no denominador da fração aqui, no resultado, fica a quantidade de potes, já que a quantidade de sorvete são 2 potes. E no numerador fica a quantidade de chocolates. Ou seja, a gente quer a fração que corresponde à quantidade de sorvete do sabor de chocolate. Quantidade de chocolate sobre a quantidade de potes. Divisão de frações, a gente repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Observem aqui comigo. Esse número 2 aqui, galera, é a mesma coisa que 2 sobre 1, por isso que o inverso fica meio. Multiplicações de frações, multiplica os dois de cima, 5 vezes 1, 5, 6 vezes 2, 12. Por isso o gabarito é letra B.